Bem-vindos, senhores! Esse vai ser um vídeo que eu vou colocar no YouTube mais tarde. Não sei se vocês viram o último vídeo, mas eu ando fazendo muito conteúdo reativo, dando minhas opiniões em cima de lives, vídeos dos outros. E esse vai ser outro vídeo nessa linha. Eu vou pegar o vídeo do Trials do John, Welcome to the NHK, expondo o lado sombrio do Japão e de mim, esse vídeo aqui, e eu vou fazer uma live em cima dele, relatando a minha opinião, o que eu penso em relação a esse vídeo. É basicamente isso que eu vou estar fazendo aqui hoje. Antes de eu colocar o vídeo dele, eu preciso explicar um pouco a minha história sobre NHK e por que eu tô fazendo esse vídeo. Eu tenho poucas opiniões minhas em relação ao anime que eu acho controversas, assim, os pontos que eu sou super fora da curva, ou diferentão, e que eu gosto de fazer polêmica por ter uma opinião diferente de quase todo mundo em relação ao anime. Welcome to the NHK é uma dessas exceções, porque eu absolutamente odeio esse anime. Eu só vi o anime, o mangá e a light novel, que todo mundo fala que é diferente, eu nunca vi, mas... Sim, eu absolutamente odeio Welcome to the NHK. Eu não vejo críticas particularmente interessantes, ou que comentam muito bem o que NHK está fazendo. Eu peguei esse vídeo do John para discutir porque eu acho que ele é muito interessante nesse sentido. Não por causa dele ou do que ele está falando em si, mas mais porque esse é um vídeo bem representativo da discussão e do que pessoas pensam em relação a NHK. Eu vou dar uma acelerada até para 40 segundos, que eu acho que é quando ele para a introdução dele. Vamos ouvir o senhor Trials do John explicando por quê. Eu vou falar só NHK agora. NHK é o Slice of Life favorito dele. É um dos meus favoritos. Agora, geralmente as regras desses vídeos é que, quando se trata de uma série, a ideia é que o apoiador escolha um episódio ou sequência de episódios específicos pra eu poder focar, até porque eu não teria tempo pra ver uma série inteira. Mas eu conversei com o Lucas e, como esse é um anime que eu já sou muito familiarizado, eu posso dar um olhar mais geral e servir como isca pra qualquer um novo que talvez esteja pensando em assistir. Ok, nesse ponto eu achei importante colocar esse trecho, apesar dele não ter nada com o anime, não ter nada de analítico, porque ele tá explicando o contexto. Eu imagino qual é a proposta dele ao fazer esse vídeo. Como eu expliquei de novo, esse ponto é só ele esclarecendo qual é o ponto de vista, qual é o propósito dele, qual é o mindset que ele vai ter nessa review. Pode-se considerar que esse vídeo é mais uma recomendação. Ele não lida com spoilers, ele quer trazer mais a perspectiva para pessoas que não viram anime, eles não sabem nada sobre ele e eles não assistiram. Então, esse é um ponto importante para ter em mente em relação aos pontos que ele vai desenvolver, porque eu gosto muito de analisar a crítica, o tipo de vídeo que as pessoas fazem a partir do propósito, o que elas querem fazer com esse vídeo. Se elas querem informar... tem muitos propósitos e questões que você pode ter com o vídeo analítico. Você pode tentar informar consumidores, dar uma recomendação, dar uma ideia do que elas podem encontrar no anime. Você pode interpretar um trabalho, fazer uma review, explicar o que o anime está fazendo e apresentar uma leitura, dar argumentos para uma leitura sobre ele. Ou você pode fazer uma crítica avaliativa, você dá um critério, você fala se o anime é ruim ou não. Você avalia o que o anime está fazendo dentro de uma proposta, dentro de uma intenção, qual é a intenção e execução do autor. Você mostra seus critérios para julgar se o autor está fazendo algo particularmente bom ou não. Eu gosto de ter sempre em mente o que o vídeo está tentando fazer, mas vamos lá. A trama, Tatsuhiro Sato é um fracassado. Ele tem 22 anos e há 4 tem sido um hikikomori. Isto é, ele sofre um nível de ansiedade quando em público tão grande que ele se tornou um recluso, quase nunca saindo de casa e vivendo em total ócio, sem emprego ou objetivos. Em meio a esse marasmo intenso, ele começa a viajar em alucinações e acreditar em teorias da conspiração malucas, na qual o motivo dele ser um fracassado é na verdade um plano maligno criado pela NHK, o canal de TV japonês, pra criar mais de kikimoris neuróticos que nem ele, um hábito que ele pegou da sua amiga excêntrica dos tempos de colégio, Hiton. Ok, ele vai continuar nisso por mais tempo, mas eu achei esse importante um ponto pra parar, porque eu odeio todo o vídeo de review, análise que eu assisto e eu abro, eu pego, o que o cara começa fazendo?
ele lê a sinopse pra você. Ele simplesmente vai, descreve absolutamente qual é a sinopse e qual é a proposta do anime. Isso é algo que eu acho bizarro e exatamente o que ele tá fazendo nesses parágrafos. É mais que não tem nada errado, assim, se você quer ler a sinopse, se você quer explicar a sinopse, se você quer que as pessoas saibam as 2 linhas de sinopse antes de começar a discutir uma obra, mas eu realmente não entendo o que você pode alcançar com isso, qual é o propósito de introduzir as pessoas a esse trabalho, qual é o propósito de você começar uma review, um trabalho de discussão em relação ao material de ficção, literalmente descrevendo da forma mais básica o que se encontra nele. Eu não entendo o que você está querendo alcançar com isso, eu não entendo qual é a ideia por trás dos criadores fazendo isso, eu não entendo o que a audiência tira de simplesmente ouvir a proposta ou ouvir a questão mais básica do anime. Principalmente, a maioria das pessoas que abre um vídeo sobre Welcome to the NHK, expondo o lado sombrio do Japão e de mim, todas elas já viram Welcome to the NHK, elas já têm essa informação, elas já estão com esse contexto em mente e elas querem ouvir o crítico elaborar alguma coisa, elas querem ouvir a opinião do crítico, eles querem ouvir qual é a avaliação ou uma interpretação do crítico, algo mais profundo em relação ao material. Aí, no caso, o crítico não tá fazendo nada para as pessoas que já assistiram o anime. As pessoas que já assistiram o anime querem discutir, querem debater, querem compreender o anime melhor ou querem uma avaliação em relação ao anime. Eles não ganham nada desse começo introdutório de vídeos. Esse é um ponto que eu acho bizarro. As únicas pessoas ganhando são pessoas que estão indo no escuro, assim, eles não viram absolutamente nada sobre NHK, eles nunca pegaram nem abriram uma sinopse na Wikipédia para saber sobre o anime antes. E eles simplesmente brotaram aqui nesse vídeo aleatoriamente e eles estão pegando o primeiro contexto em relação ao trabalho. É muito estranho. O pessoal tá falando, é pra render mais tempo. Eu concordo que é pra render mais tempo, assim, é óbvio que é uma clara ganhação de tempo, assim, pra gente falar o que acontece no anime. Eu tenho um vídeo sobre reviews episódicos, como todos eles adoram, simplesmente descrever, dar a sinopse, falar o que acontece no episódio. É óbvio que eles usam especificamente isso pra ganhar tempo, porque quando você está fazendo a análise de, por exemplo, um capítulo de 15 páginas, você não tem tanta coisa para falar, interpretar ou avaliar, então você precisa ganhar tempo escrevendo o que aconteceu. Essas tentativas são óbvias situações em que o crítico simplesmente está ganhando tempo em não fazer absolutamente nada além de descrever o que está acontecendo, qual é a questão mais básica, a proposta do anime. E é tanto para ganhar tempo esses interlúdios de simplesmente não, eu vou descrever a proposta, eu vou falar qual é a ideia geral do anime, que você poderia fazer isso em 5 segundos. Um parágrafo, você já pode tirar, 1 ou 2 parágrafos, você pode tirar essa descrição do caminho e começar a falar sobre o que o anime está fazendo, começar a falar sobre a proposta, acrescentar alguma coisa ao anime. Assim. Qualquer pessoa que viu o anime poderia descrever a proposta. Todo mundo já sabe isso. Você não está acrescentando nada, a maioria das pessoas, não tem nada de pessoal ou de elaboração por trás do crítico, quando unicamente você vai lá e descreve a proposta. Aqui eu estou descrevendo mais que é preguiçoso você simplesmente narrar o que acontece em animes. Eu não vejo muito mérito, é injusto eu estar fazendo. E tem a questão que, como eu disse, se um propósito de uma review é visto de 3 formas, a questão avaliativa do que o material está fazendo, a questão interpretativa de você apresentar uma leitura, você não está fazendo quase nada para ajudar na avaliação do material, você não está apresentando nada avaliativo em relação ao trabalho, nesse caso, Welcome to the NHK, você não está apresentando quase nada de interpretação em relação ao trabalho, quando você começa o seu vídeo literalmente descrevendo a proposta e os elementos mais básicos dela. A única coisa que você está ganhando é que talvez você tenha recomendando o anime para pessoas que não sabem absolutamente nada dele. Que é justo. Sim, se é isso o seu propósito, quem sou eu para julgar, mas eu acho que a maioria das pessoas que começam um vídeo e veem isso, eles estão perdendo tempo. É só isso. Eu sinto que muita gente faz isso e eu realmente não entendo.
Mas, continuando, que ele vai continuar descrevendo eventos do anime. Ele vai continuar descrevendo a proposta e eventos básicos do anime. Tommy, até que uma noite bate em sua porta a Misaki, uma adolescente que o convence a assinar um pacto para iniciar um projeto no qual ela vai conseguir consertar a vida dele e fazê-lo se tornar um membro produtivo e saudável da sociedade. Sim, estamos falando de uma genuína aspirante a Manic Pixie Dream Girl, e isso não vai sair nem de longe tão bem quanto ela espera. O primeiro... Assim... basicamente tá contando pra você qual é o primeiro episódio. Tipo, obrigado, cara. Agora eu sei o que acontece no primeiro episódio de NHK. Eu poderia ver um resumo na Wikipedia se eu estivesse interessado no que acontece no primeiro episódio de Welcome to the NHK. Tem tanto jeito de fazer isso. É que, sei lá, tem tanto pouco conteúdo criativo e um input do criador, algo pessoal ou interessante por trás dessas descrições, que por isso que eu não acho que eu tô perdendo tempo ao ver esse tipo de introdução. Eu vi um vídeo engraçado uma vez, e isso não tem nada a ver com o trabalho do John ou com isso, mas... E o cara, ele tava fazendo um vídeo sobre a quarta temporada de My Hero Academia. E quando ele entrava nessas questões de descrever eventos, o que acontecia, ou as lutas, tipo, ele simplesmente copiava os trechos da Wikipédia. Assim, simplesmente dava copiar e colar nos trechos da Wikipédia e ele falava no vídeo, como se fosse ele, assim, tipo. Que é muito fácil, não tem nada de pessoal, não tem nada. Você pode simplesmente pegar o trecho da Wikipédia, copiar e colar, porque é protocolar você começar descrevendo a proposta. Eu até entenderia que para algumas discussões, alguns tópicos e algumas coisas que você pode querer falar, é importante as pessoas terem um contexto e saberem quem é a Misaki, saberem quem é o Sato, saberem quem é o Miyazaki. Pois você vai falar depois sobre eles mais a fundo. É importante elas saberem e terem esse conhecimento, se elas não viram Welcome to the NHK antes. Mas, de novo, você poderia fazer isso em 2 linhas. Introduzir esses caras, falar quem eles são e continuar seus vídeos. Quem tá perdendo tempo é só a gente, assim, por acompanhando essa introdução super longa de 2 minutos. O passo do Sato nessa jornada é unir forças com seu vizinho otaku pentelho e ex-colega de escola, Kaoru Yamazaki, para produzir de forma independente uma visual novel meio dating sim e meio totalmente cheio de putaria, basicamente um jogo de hentai, mesmo que o próprio Sato não tenha nenhum talento em particular. E pelos próximos episódios ele vai conseguir se meter em todo tipo de treta e subcultura problemática do Japão. Ele fica viciado em videogame, em pornografia, ele se mete em um esquema de pirâmide, em um pacto suicida. Obrigado por descrever. De novo, você tá descrevendo. A única coisa que você tá fazendo é descrevendo o que acontece no plot, assim. Eu não sei o que você quer alcançar. Talvez faça sentido porque você fala, não, eu quero introduzir os animes para pessoas que não conhecem, para eles pegarem uma ideia do que é NHK. E você está dando uma ideia do que é Welcome to the NHK, então faz sentido dentro da lógica que você introduziu, mas não sei, sim. Eu acho problemático muitas pessoas fazerem a mesma coisa. Eu ouvi falar que o livro em que o anime se baseia tem até parte sobre Lolicon e é ainda mais dark que o anime. E como eu disse, se você acha que a Misaki é basicamente a Zoe de Chanel japonesa, vinda dos céus para salvar o nosso protagonista da própria mediocridade, não se preocupe. A verdade é muito mais sinistra e bem menos conveniente. Eu gosto como as pessoas adoram falar, não, você acha que a Misaki... Eu gosto como as pessoas adoram esse ponto. Não, você acha que a Misaki é um personagem pra o Sato superar seus problemas, que ele é esse fetiche dele, que essa garota perfeita que vai simplesmente ajudar nosso protagonista, que esse é um puta de um sonho de qualquer pessoa que é otaku, que é hikikomori, como uma garota simplesmente vai aparecer na sua vida e te ajudar a resolver seus problemas. Mas, na verdade, ela é bem mais perturbadora que isso. Eu adoro como as pessoas falam isso, porque o passado dark da Misaki não tem qualquer propósito. Ele não machuca o Sato. O Sato não muda a natureza da relação dos dois, não muda o que ela quer alcançar em relação a ele. Assim, ela é recontextualizada depois pra você ver os defeitos e o lado sombrio dela como pessoa, mas não muda a natureza do que ela é. Ela é uma pessoa que quer fazer tudo pro outro, que quer ajudar o Sato de qualquer forma, que faria tudo por ele. Como se NHK fosse transformativo desse clichê da garota que vai salvar e resolver a sua vida, mas ele faz exatamente a mesma coisa. E o lado dark da Misaki não muda ou recontextualiza a relação dos dois. Então, sei lá.
Eles acham legal mostrar a Misaki como uma pessoa falha, mas mesmo que a escuridão ou o que ela esteja de ruim nela como pessoa não seja efetivamente algo que vai mudar o relacionamento dos dois e a função que ela exerce na vida do Sato. Mas vamos lá. De todas as pessoas aí, o menos fudido da cabeça e o menos desregulado é o Yamazaki, que é o nerd antissocial. Esse é o nível. Agora, o Slice of Life é uma denominação de gênero curiosa pros animes. Agora ele vai começar uma discussão sobre... O que motivou esse vídeo foi a discussão sobre Slice of Life. Assim, eu estou fazendo um trabalho de tentar aprimorar a discussão de gênero em anime e eu quero ver como as pessoas conceitualizam, elas pensam em gêneros como shonen. Não que shonen seja realmente um gênero, mas muita gente trata como um isekai, slice of life. Como tais são pensados e como tais são porcamente definidos e considerados pela maioria das pessoas. Eu acho esse tópico interessante. E a discussão dele em relação a slice of life e a forma como ele está usando esse termo é algo que despertou meu interesse, porque absolutamente tudo que ele está falando está errado, mas tem alguns erros interessantes que ele está fazendo. Mas vamos lá. John vai explicar o que é o gênero Slice of Life. O Slice of Life é uma denominação de gênero curiosa para os animes. Obviamente, o termo precede animes e significa coisas diferentes em outras mídias e movimentos, mas em animes e mangás no geral, ele geralmente apresenta algo como um melodrama. Não geralmente apresenta algo como melodrama. As Slice of Life não são geralmente um melodrama. Não tem nada em relação a melodrama que necessariamente vincula isso a Slice of Life. Isso é importante tirar de dúvida. Não tem nada a ver. É que eu não sei. Slice of Life não significa nada. Não significa nada se você for olhar o que são os animes que tem essa característica. Tipo, você vai encontrar Isekai, você vai encontrar... Se você procurar Slice of Life no mal... Deixa eu procurar um anime... Deixa eu procurar... Botar a tag de Slice of Life aqui pra vocês verem. Você vai achar absolutamente qualquer coisa. Considerado assim. Estranho. Slime tava Slice of Life quando eu procurei mais cedo, mas... Porque eu não sei, se você procurar, você vai ver absolutamente qualquer coisa que tenha um aspecto mais mundano de dia a dia e vai ser considerado Slice of Life. Alguém vai achar que é Slice of Life, alguém vai considerar dessa forma. Tipo, o Mob Psycho tá colocado aqui, a Nohana tá comentado aqui, Oregairo, Violet Evergarden, que nem se passa no mundo real, teoricamente. Tem Sekai, que é considerado Slice of Life, tem Action Shonen, tem os animes da KyoAni, tem comédias, tem dramas, tem animes com aspectos de fantasia. Tipo, absolutamente qualquer coisa você pode encontrar sendo denominado Slice of Life, sendo considerado assim. Então, tipo, não, eles não são normalmente melodramas. Apesar de eu não gostar desse termo, porque ele também significa muitas coisas e ele não definiu, assim, o que ele quer dizer com melodrama. Tipo, Keion é um melodrama pra você? Hidamaru Sketch é um melodrama pra você? Aria é um melodrama? Tem tantos animes que não, eles não são super dramáticos, eles não são ultra emocionais, eles não levam o drama, a questão do conflito e as emoções a esses extremos que caracterizariam um melodrama pra você poder falar, não, Slice of Life são no geral um melodrama. Não tem uma definição funcional de Slice of Life que coloque Mushishi, Aria, Free, Slime, não tem uma definição. O termo que as pessoas às vezes gostam de usar é mundane speculative fiction, tipo, a ficção especulativa do mundano. Existem ideias que você pode traçar que são constantes na maioria dos Slice of Life, porque eles se importam bastante com uma ideia de mundano, do dia a dia dos personagens, das questões cotidianas que as pessoas passam. Eles não têm toda essa narrativa conectando eventos e conflitos tão claros muitas vezes. Muitos deles não têm uma estrutura de arcos, muitos deles... Mas essa é a questão, assim. Por isso que tem tantos subgêneros de Slice of Life, porque como determinação você não descreve muitas coisas e você não ganha um insight muito grande simplesmente ao falar que algo é Slice of Life. Esse termo, como para caracterizar ficção e animes, é bem problemático. Continuando, vamos ver a definição de Slice of Life.
em outras mídias e movimentos, mas em animes e mangás no geral, ele geralmente apresenta algo como um melodrama, e pode até se encaixar em histórias com elementos de ação ou terror ou o que seja, mas predominantemente, ele é reconhecido principalmente por comédias bobinhas açucaradas, geralmente passadas. Não, tem um monte deles que não são comédias bobinhas açucaradas. Tem um monte de dramas que são considerados slice of life, tem um monte de animes que não tem esse lado de comédia particularmente acentuado, como Anohana ou diversos trabalhos atmosféricos como Mushishi, onde a comédia não é o foco, que também são considerados slice of life por seguirem o dia a dia dos personagens, mostrarem essa ideia desse mundano. Sim, é por isso que é importante a definição, porque o que ele está falando poderia ser descrito como Nichijou-kei. Assim, tem muitos subgêneros dentro do Slice of Life. Tem Nichijou-kei, tem Iyashikei. Me perdoem se eu tô falando errado esses títulos, mas do jeito que ele tá definindo, não dá pra muito falar que isso não é uma grosseira generalização. Principalmente por comédias bobinhas açucaradas, geralmente passadas no colegial japonês. Pensa em Lucky Stars, o Mangadai, o K-On!, animes fofos que servem como uma espécie de aliviador de estresse da vida japonesa. Ok, ele especificou nesse ponto, ele está falando de Nichijou-kei. Todos os trabalhos que ele citou, daria pra falar que são Nichijou-kei, assim. Obras mundanas, seguem o dia a dia dos personagens, são atmosféricos, buscam lidar com estresse. Como é que algum desses trabalhos é um melodrama? Que definição de melodrama é esse que inclui K-On!? Assim, qual é o conflito em K-On!? Qual é o drama em K-On!? Cadê? Não tem isso. K-On! e obras Nichijou-kei buscam abstrair muito do conflito, buscam não mostrar problemas, não mostrar aquelas progressões. Nichijou-kei são sobre o dia a dia, são sobre nada acontecendo, são sobre uma realidade idealizada, onde você simplesmente observa o dia a dia desses personagens. Por que obras como K-On! ou Nichijou não tem nenhum personagem masculino no elenco principal? Porque romance é uma progressão, é um conflito, é uma resolução. Esses animes buscam abstrair essas questões para mostrar essa atmosfera, focar nesse lado relaxante, focar nesse dia a dia mundano, onde nada parece progredir ou mudar. Essa é a característica de Nichijou-kei. Nenhum deles é um melodrama. Estranho, porque a caracterização de Slice of Life é contraditória. E também, esses não são as características, assim. Esses nem são os Slice of Life mais famosos, assim. Nichijou-kei, essa forma de Slice of Life, de comédia bobinha, nada acontece. Ele basicamente está falando de Cute Girls Anime, que todo mundo odeia Cute Girls Anime e gosta de usar como objeto de ridiculação, de ridículo. Ele especificou como isso, mas Cute Girls Anime não é nem tão proeminente dentro de Slice of Life. Não tem tantos, assim, não são... Nossa, dominaram a indústria. Sim, não temos centenas de K-On!, de Lucky Stars, de Chunibyo aparecendo toda hora no gênero. Tá bom que anime atmosférico daria pra você usar a questão de área ou trabalhos mais Iyashikei também caberem nessa definição, porque essa ideia de relaxamento tem muito a ver com a atmosfera, esse clima descontraído, onde você relaxa do dia a dia do trabalho. Isso tem bastante em Iyashikei também. É uma questão muito prevalente nisso, mas vamos continuar. O que pessoalmente não me atrai muito nesse tipo de anime é que eu acho que ele já... Pessoalmente não me atrai muito. Tipo, a única coisa que eu tô dando pra ele, eu ficaria muito puto com o que ele vai falar a seguir. Se ele falasse que esse é um problema desses animes. Mas como ele falou que pessoalmente não me agrada muito. Tipo, esse é um ponto. Mas eu vejo muita gente usando exatamente o que ele vai falar a seguir como um defeito de anime de Cute Girls. Eu tô usando o que ele falou como sinônimo de anime de Cute Girls. Nichijou-kei, Iyashikei. Mas... muita gente vai usar exatamente o mesmo argumento que ele vai formular pra falar que tem um problema com esses animes. Mas, vamos lá. O que pessoalmente não me atrai muito nesse tipo de anime é que eu acho que eles representam essa vida japonesa de uma forma idealizada demais. Bizarro, assim! Qual é o problema de anime representar a vida de uma forma idealizada? Você quer que K-On! Demonstre a realidade do dia a dia do cidadão japonês? Você acha que ao desenhar e ao fazer essa premissa, era essa a ideia de lidar com as dificuldades, lidar com os problemas dessas pessoas?
Eu não sei, qual o problema? Como é que você mistura, assim? Ele próprio descreveu, não, a ideia é um anime relaxante, focado na atmosfera, pra você descontrair dos problemas do dia a dia. Como é que você mistura não idealização com você não demonstrar as questões de forma bem idealizada? Assim, não faz sentido em relação com a proposta, com o sentimento, com as questões que esses animes querem abordar. O design de Lookstar, o que ao ver o design de Lookstar, o design de Keion, absolutamente tudo na proposta desses animes te fez pensar, não, eles deveriam tratar do dia a dia, dos problemas do japonês, não deveriam ser tão idealizados. Qual o problema de ser idealizado? Eu não entendo, mas vamos lá. Então, pro que deveria ser a representação do mundo real dos animes, eu acho que, ironicamente, é onde eu mais vejo um mundo de fantasia populado por pessoas feitas de doce. E aqui no ocidente... Por que esses animes deveriam ser a representação do mundo real? O que nesses animes te faz pensar que não, eles vão tratar do mundo real, eles vão ser referentes a problemas reais, eles vão lidar com o Japão real? O simples fato de falar, não, se passa no Japão, isso necessariamente significa que eles estão lidando com o Japão real? Isso simplesmente muda a fórmula da abstração? Isso muda a fórmula de idealização de como pensar esses animes? Eu não entendo por que ele está falando que isso deveria ser a visão do mundo real. Simplesmente se passar num mundo de fantasia ou estar nominalmente na realidade, isso não muda nada. É só um nome. Você simplesmente fala, não, você vai para um colégio ou para uma academia ninja. É só uma ideia. Essa é uma questão. Tudo em um anime representa algo. Tudo em anime é uma ideia. É uma formulação. É algo planejado por uma pessoa. Nada em anime tem que ser diretamente referente ou voltado à realidade. Essa é a questão importante, assim. Uma escola dentro de Keion e uma academia ninja são apenas ideias. Elas não precisam ser realistas. É bizarro você usar a realidade como o que o Japão real representa para olhar a arte, o que a arte está fazendo, porque absolutamente qualquer coisa que você vai fazer é um recorte, é uma interpretação. Você não está demonstrando a realidade em ficção, você está demonstrando ideias, você está demonstrando uma elaboração intelectual de um autor, está fazendo uma construção para chegar a uma determinada proposta, mostrar algumas coisas que ele acha importantes, que ele quer ver, que ele imagina importantes. Assim, tudo é uma manipulação, é uma questão intelectual, é uma elaboração intelectual de um autor. Nada significa o que ele é na realidade. Realismo em ficção é um efeito. Retratar um mundano, um setting de uma escola no Japão real, isso é um efeito que um artista quer passar. Ele quer que as pessoas se identifiquem com uma escola, ele quer que as pessoas tenham a ideia de uma escola, de um setting escolar, de um dia a dia, de algo mundano e do Japão que eles vivem. Quando eles olham esse trabalho, é só uma ideia. Ele está fazendo referência a uma ideia de Japão, a uma ideia da vida escolar que ele está retratando dentro desse trabalho. Tudo é um jogo de ideias em ficção, então você falar que não tem direta conexão entre esses animes e o Japão real não faz qualquer sentido. E esse deveria ser o retrato do Japão real. Não tem como fazer um retrato do Japão real em ficção. Especialmente porque não é o ponto desses trabalhos fazer um retrato do Japão real. Tipo, em Keion, onde eles literalmente não tem nenhum conflito, as garotas não passam por nenhum problema, a vida deles parece um dia a dia mundano, onde elas interagem e nada parece progredir. A ideia não é retratar o Japão real por meio disso, é buscar um propósito específico, é ir atrás de um estado emocional, é ir atrás de um efeito, de uma emoção que certas pessoas apreciam. E um anime que não vai nessa linha, que demonstra algo mais realista, mais próximo da realidade, também está buscando um efeito, também está buscando uma identificação, também está buscando que as pessoas veem uma ideia de uma realidade no que o autor está escrevendo e que elas se identifiquem com isso. Tudo é um efeito, tudo é uma busca de um cenário em ficção. Mas vamos lá. E é populado por pessoas feitas de doce. E aqui no ocidente, em especial, eu acho que ajuda a criar uma onda de weeaboos que romantizam o Japão como essa terra utópica, como uma sociedade perfeita que curaria todas as nossas ansiedades se ao menos tivéssemos nascido lá e não aqui. Eu tenho centenas de problemas com o que ele acabou de falar aqui. Esse é um estereótipo famoso de otaku, a pessoa que idolatra o Japão, que acha que é a terra dos animes, que acha que tudo lá é maravilhoso, especial, que sonha em mudar pra lá. Isso é um negócio bizarro, porque
Muita gente fala dessa ideia, muita gente fala de pessoas idolatrando o Japão, muita gente fala desse aspecto problemático, mas ele não existe. Não existe esse fã de animes, ninguém age assim. Não existem esses centenas de fãs de animes que olham Keion, esses animes de cute girls, e pensam, nossa, Japão deve ser assim, eu sonho em ir lá e mudar pra lá. O que animes mais são é depreciativos em relação ao que eles são, à comunidade, às ideias, aos aspectos da comunidade. Se você pesquisar Weibo no Google, o que você vai achar vai ser centenas de pessoas olhando depreciativamente, centenas de pessoas que acham uma merda ser otaku. Todo o estereótipo de otaku, toda a ideia de cultura otaku tem uma visão negativa para as pessoas. Todas as ideias, todos os nomes, otaku, weebo, todos têm um lado negativo e são tratados como meio depreciativos. Que as pessoas mais adoram falar que otakus são fedidos, que são virgões, que são pessoas economicamente fracassadas, que são pessoas que não saem de casa. Sim, otakus são extremamente autodepreciativos, a ideia é negativa, ninguém tem essa ideia do Japão como essa terra dos animes. Ninguém tem essa ideia que tudo é maravilhoso no Japão. Se você for num fórum de animes e falar, não, eu acho o Japão maravilhoso, meu sonho é mudar pra lá, porque seria que nem um anime, todo mundo vai rir da sua cara. Existem camadas e camadas de ironia por trás do discurso otaku. Nós somos extremamente irônicos, nós somos extremamente depreciativos dos animes, dos estereótipos, das ideias que tais passam. Quem você acha que seria identificado com um otaku? Um gordo virgem que mora no porão da mãe? Ou um cara bem sucedido, uma pessoa financeiramente boa, que estudou muito, que tem uma namorada? Ninguém identifica o otaku com esse segundo cara que eu falei, assim. Toda a ideia de otaku, de virgão, de caras bizarros, com dakimakuras, e que tem namoradas 2D, ou que web namoram. Você vai achar elemento negativo, depreciativo atrás de cada um, se você literalmente buscar um pouco o discurso otaku. E nada dessa idealização, não existe essa idealização do Japão, pessoas não têm esse sonho do Japão, essa imagem maravilhosa. Isso é mais um mito que pessoas criaram do que algo real na comunidade. Pelo menos eu não conheço ninguém com mais de 15 anos que seja esse cara que quer ir pro Japão. Eu acho essa racionalização do pessoal falando de perigosa idealização do Japão por parte dos otakus bizarro, porque não existe. E essa visão um pouco bizarra em relação à comunidade otaku e como eles supostamente seriam muito positivos e seriam muito idealistas, seriam muito convencidos de que a fandom é legal, que ser fã de anime é particularmente top, que eles são super positivos em relação a seus hobbies, o ato de assistir anime, o ato de ler mangá, o ato de ser viciado, o ato de ser socialmente inapto. Não! Otakus não têm essa visão positiva em relação a eles mesmos, eles não compartilham nada desse lado idealizado. A fandom de animes é algo extremamente autodepreciativo. Nossos heróis são pessoas isoladas socialmente que são derrotados, extremamente depreciativos e irônicos em relação a como eles são perdedores. Por que pessoas se identificam tanto com personagens como Hachiman, como Oreki? Se identificam muito com esses otakus depreciativos que acham a realidade uma merda e que são perdedores. A questão é que muitas pessoas falam da fandom de animes sem conhecer, sem participar, e elas têm essa visão meio de outsider. Esse vídeo tem muito essa visão de eu não faço parte dessa fandom, eu não sei o que as pessoas dentro, eu não sei quais são as discussões, quais são os estereótipos e o que as pessoas dentro dela imaginam. Eu tô comentando de fora em relação a como essa representação do Japão por animes é perigosa e cria esses otakus que não existem. Mas vamos continuar. Não me leve a mal, até porque eu realmente não quero que isso ganhe tons xenofóbicos. O Japão é um país culturalmente riquíssimo e fascinante, sim, e as pessoas são educadas e organizadas e a criminalidade é baixa, e isso é ótimo, mas também é uma sociedade extremamente estressante e alienante, racista, machista e homofóbica, e que até hoje não lidou direito com seu legado fascista do passado. E todos nós sabemos disso, né? Por isso mesmo eu tô mais... Ok, todos nós sabemos disso. Você tá certo, John. Todos nós sabemos que o Japão é assim. Ninguém tá criando... Qual é essa oposição, esse discurso? Aonde estão esses otakus que estão falando que o Japão é perfeito, que o Japão não é assim, que é particularmente diferente, é particularmente melhor, é terra dos animes, é como os animes retratam?
Agora, eu acho particularmente bizarro essa crítica que ele tá fazendo à sociedade japonesa dentro do contexto de NHK, porque NHK é um negócio absurdamente conformista, assim, você tem que se encaixar na sociedade, a sociedade é boa, a maioria das pessoas são bem intencionadas, você precisa aceitar o mundo e se encaixar nele, é um negócio absurdamente conformista, e que as pessoas com comportamentos divergentes, elas são o problema, não é a sociedade, não é o mundo ao redor delas. Welcome to the NHK é muito sobre a sociedade não ser o problema são esses indivíduos transtornados que a gente segue e eles precisam ser forçados a mudar porque eles são o problema. É bizarro porque eu não acho que você vai encontrar o retrato de absolutamente nada do que você falou dessa sociedade machista, desses trabalhos alienantes, desses problemas do Japão dentro de Welcome to the NHK. Sim, o anime deixa bem explícito. Nós não estamos fazendo uma crítica sociológica. Isso é o que eu vou detalhar um pouco mais pra frente, quando ele for falar sobre os personagens. Mais interessado em obras que estejam dispostas a enfrentar esse status quo da realidade japonesa. E existem animes slice of life dispostos a fazer isso. Há algum tempo eu falei nesse quadro de Horomusco, que é um drama bem sensível sobre a autodescoberta de jovens trans no Japão. E Agretsuko é um que tá fazendo bastante sucesso na Netflix, sendo esse olhar bem-humorado às frustrações da vida cotidiana de trabalhadores de 20 e poucos anos. E também apontando o dedo para vários desses problemas sistêmicos enquanto isso. Mas eu especialmente amo a pegada absolutamente sinistra de humor negro de Welcome to the NHK. Eu odeio tanto quando as pessoas fazem essa comparação. Eu odeio quando as pessoas fazem isso, que elas querem explicar porque elas gostam de anime A, elas não falam de anime A, elas não entram no tópico do que anime A tá fazendo. Elas jogam simplesmente alguns animes, o que outros animes estão fazendo, qual é o conteúdo e contexto de outras obras no lixo, pra fazer os animes B parecerem piores porque eles simplesmente não são como o anime A. Por que ele precisa falar sobre anime de Cult Girls? Por que ele precisa falar sobre outros Slice of Lives? Qual é a necessidade de entrar nesse mérito de o que animes como K-On! E Luckstar tá fazendo? Pra ele falar, não, eu gosto de animes que tocam nessas questões da realidade, nesses problemas do Japão. Qual é a necessidade de trazer os animes que não fazem isso, assim? Qual é a necessidade de culpar animes que têm outra proposta por não serem como os animes que você não quer assistir? Você não precisava fazer absolutamente nada, falar absolutamente nada sobre Slice of Life. Você não precisava trazer esses outros animes. Você não precisava comparar Welcome to the NHK com esses outros animes que você acha uma merda porque são idealizados. Você basicamente trouxe esses animes simplesmente para jogar no lixo, porque eles não fazem o que você quer. Esse tipo de comparação inútil, onde você simplesmente traz A para falar, não, A é uma merda por não ser como B. Ao invés de simplesmente falar, não, eu gosto de B porque B faz isso. A comparação é inútil, você não entende melhor o que A está fazendo por causa da comparação e você simplesmente avalia A partir de um critério de B, sendo que A nunca tentou fazer o que B está fazendo. Sim, eu não entendo. Por que ele precisava trazer K-On! E Luckstar para essa review? Qual é o contexto que você ganha em relação ao que Welcome to the NHK e o que esses outros animes que ele gosta estão fazendo? O que você ganha de contexto, de conhecimento em relação a esses outros trabalhos? Eu sempre gosto de falar, use comparações no mínimo possível, assim, use comparações sempre quando você acha que você tem algo particularmente importante a falar sobre as duas obras. Você tem algo a acrescentar por meio da comparação, você tem uma forma de fazer as pessoas entenderem melhor o seu ponto e os trabalhos que você está falando por meio da comparação. Não use simplesmente para fazer um anime parecer melhor. A única coisa que isso alcança é que isso faz Welcome to the NHK e os animes que eles citou parecerem melhores. Porque eles não são como os outros animes, como Luckstar, como K-On!, os animes que ele jogou no lixo, por não serem o que ele quer. Eu acho bizarro essa necessidade que as pessoas têm de trazerem animes e culparem por eles não terem certas coisas. Desnecessário. Você poderia cortar todo esse trecho sobre Slice of Life e você teria um vídeo com absolutamente os mesmos pontos. Mas vamos lá. O meu Slice of Life favorito. Muito que me cativou. Vocês vão ver a sensacional representação do lado negro do Japão e como expõe o lado negro do Japão, as dificuldades, as grandes questões, como ao contrário desses showzinhos idealizados de garotas fofas que Welcome to the NHK mostra.
favorito. Muito que me cativou tem a ver com seu protagonista, o verdadeiro anti-herói. Tatsuhiro Sato é um bosta. Quando você... Sim, ele acabou de escrever toda a personagem, toda a personalidade de Sato. Tatsuhiro Sato é um bosta. Acabou. Esse é o personagem, essa é toda a personalidade dele. Você não precisa saber absolutamente mais nada em relação ao Sato. Sim. É complicado até falar que o Sato é um personagem. O Sato não é um personagem. Não tem nada coerente nele, não tem uma psicologia desenvolvida nele. Eu gosto de falar, você não vai entender o Welcome to the NHK se você esperar que o Sato é um personagem. Esse é o mindset errado pra você pegar. Qual é a personalidade do Sato? Eu não tenho ideia. Eu nunca entendi qual era a personalidade do Sato. Qual era o problema dele, quais eram as questões dele, qual era a mentalidade dele, quais são as escolhas que ele toma durante a narrativa que fazem você entender quem ele é como pessoa. Ele não tem essas escolhas que definem ele não tem esses traços de personalidade, ele não tem esses problemas claros que você pode identificar. Sato é um boneco. É um boneco. Como o autor de NHK, Welcome to the NHK, escreve o Sato? Ele é basicamente o otaku genérico, o otaku máximo, aquele que junta todas as características, todos os clichês, todos aqueles valores negativos que você imagina para um otaku, e ele colocou todos eles no mesmo personagem. Eu não sei quantos problemas mentais esse cara tem. Assim, é bizarro quantos problemas mentais, dificuldades e questões de otaku esse cara tem. Ele tem todas. Ele é alcoólatra, ele fuma, ele tem alucinações, ele é pervertido sexual, ele é viciado em jogos. Qualquer característica de otaku genérica. Ele só não é gordo, assim. É bizarro o fato dele não ser gordo, porque tirando isso ele é feio. Eu acho bizarro o fato dele não ser gordo e feio, porque tirando isso, ele é todas as características e clichês que você esperaria de um otaku fracassadas, todas elas unidas num personagem. Não, ele não tem uma personalidade. É simplesmente ele vai do clichê ou da característica que ele precisa pro momento. Sim, se ele precisa entrar num arco de suicídio, ele vai ter tendências suicidas, ele vai pensar sobre o valor da vida dele. Se você precisa dele como o cara paranoico, o cara que não confia em ninguém, você vai ter ele imaginando todo mundo perseguindo ele, extremamente inseguro. Se você precisa dele, se você precisa de um momento pra rir dele, o autor vai fazer ele incapaz de conversar e socialmente inapto. Ou se o autor precisa de um momento dele interagindo com pessoas em contexto social, ele vai fazer o Sato falar normalmente com outras pessoas. O Sato é um boneco pra ele colocar em absolutamente todas as situações que um otaku se imagina, todas as situações incômodas, todas essas ideias relacionadas ao perdedor fracassado que curte mídias japonesas, assim. Ele é basicamente um veículo pra você entrar. Ele não é um personagem. Essa é uma discussão, eu vou entrar nesse ponto porque eu acho interessante isso. Ele é uma alegoria, eu concordo, o Sato é uma alegoria, você não deve enxergar ele como personagem, e essa leitura dele diferenciada não é particularmente boa. E te ajuda se você não enxerga ele como personagem. Faz mais sentido como a narrativa, a estrutura ao redor dele e os mood swings bizarros dele, como ele tem absolutamente qualquer característica de otaku que o autor precisar para manter a história. Vamos continuar o vídeo, eu vou explicar porque eu acho um problema a forma como o Sato é escrito. Você acha que ele já chegou ao fundo do poço, ele acha uma forma de cavar mais um pouco. Mas o irônico é que parte de mim se identifica muito com ele. Essa parte eu tô voltando porque eu não sei qual... Eu esqueci em qual parte ele começa o contexto pessoal. E eu não quero colocar... O John vai começar a falar sobre ele no meio dessa parte do Sato. E eu acho importante o John ter um trecho falando como ele se identifica e como ele se enxerga no Sato, porque esse é o único ponto que importa pra NHK. E esse é o único ponto que eu acho interessante na discussão. Mas vamos lá. Querendo. Parte de mim se identificou com ele aos 16 anos e parte de mim ainda se identifica com ele. Foram muitas as vezes que eu quis simplesmente me isolar no meu quarto e não fazer mais nada e nunca mais interagir com ninguém. Muitas vezes foi exatamente o que eu fiz. Muito do vazio da depressão do Sato foi uma coisa que me acompanhou por muito tempo. Essa é a questão. As pessoas se identificam com o Sato, com a depressão do Sato, com as dificuldades do Sato. Esse é o problema de considerar uma alegoria. Ele não está sendo enxergado como uma alegoria.
As pessoas têm um problema de enxergar que as emoções, a depressão do Sato é algo super genérico para você se identificar. A única coisa que importa em Welcome to the NHK é as pessoas se identificam com o Sato, as pessoas olham diversos momentos e pensam, nossa, eu já passei por isso, olha essa coisa que eu também já passei durante minha vida, olha esse sentimento que eu compartilhei, esse sentimento muito pessoal meu. Todo o vídeo sobre Welcome to the NHK tem a parte pessoal do criador falando sobre como ele se relaciona com o Sato, como ele se viu identificando com vários momentos e com várias situações que o Sato passou. Qual é o problema nisso? É que o Sato é escrito unicamente pra isso, assim, pra você se identificar, ele não tem uma personalidade. O único efeito que o anime busca alcançar por meio do personagem é que você se identifique. Criar as situações, criar esses contextos, criar essas condições pra você falar, olha isso que aconteceu comigo, olha isso que aconteceu comigo, olha isso que aconteceu comigo, assim. O anime não tem nenhum entendimento, não tem muito a dizer sobre essas situações. Não tem muito a dizer sobre a grande depressão do Sato, sobre a grande dificuldade dele de se motivar. O anime não lida efetivamente com essas emoções. Ele não tem nada a dizer sobre essas emoções. Ele não tem uma personalidade, ele não tem pontos e emoções em relação a isso. Ele não tem um personagem lutando com esses sentimentos e lidando de forma complexa e complicada com essas emoções. Ele literalmente simplesmente constrói essas emoções que as pessoas se identificam uma atrás da outra. O único propósito é isso, você se enxergar por trás disso. O anime simplesmente pega essas emoções como depressão, como suicídio, vontade de se matar, como medo de ser perseguido por outras pessoas, e elas simplesmente joga essas emoções, esses estados emocionais, essas situações que pessoas se identificam, e ele simplifica elas de um jeito absurdo. Elas viram um único símbolo, elas viram uma única questão, elas viram algo absurdamente lógico e simples. E não trabalha tematicamente. Ele pega esses tópicos complexos e coloca em símbolos simples, um atrás do outro, para você se identificar. Eu acho que isso é um jeito muito barato de você trazer ressonância emocional no seu trabalho, simplesmente fazer esse jogo de referencial em relação às emoções das pessoas, mas... Não sei, muita gente acha algo catártico nisso, acha que Welcome to the NHK realmente está dizendo algo, quando eu não sei o que Welcome to the NHK tem a acrescentar essas emoções, tem a dizer, porque a representação desses sentimentos, dessas questões que o anime traz é particularmente relevante ou importante. Vamos voltar pro vídeo. E eu achava que eu tinha crescido tanto. Eu estou pulando todo o contexto pessoal do John, porque eu não quero falar dele como pessoa, mas é bem sintomático que esse vídeo e absolutamente todo vídeo positivo sobre Welcome to the NHK tem o trecho. Porque eu me identifico com o Sato, porque isso é muito pessoal pra mim, porque essas questões são muito pessoais pra mim. O anime é construído em relação a essas questões pessoais. A única coisa que o anime tem pra ele é que ele coloca essas questões pessoais. Ele coloca esses temas tabus. Ele coloca essas questões que muitas pessoas se identificam. E as pessoas que assistem o Welcome to the NHK olham algo que teoricamente espelha o que eles passaram. Esse é o único valor que existe em Welcome to the NHK. E porque muita gente acha isso uma masterpiece. Agora... se você olhar o que o Welcome to the NHK tem pra dizer sobre esses temas, qual é o take do anime sobre o suicídio, o que ele tem a dizer sobre hikikomori, o que ele tem a dizer sobre essas pessoas que ficam nessa condição, que se sentem alienadas, que se sentem não incluídas, que se sentem rejeitadas. Eu não vou dizer que o Welcome to the NHK não tem nada a dizer sobre esses tópicos, não tem nada a dizer sobre isso. É só que as mensagens são os negócios mais absurdos e mais simplistas possíveis. Como eu disse, o Welcome to the NHK, tipo, eu vejo o anime recomendado como, 5 animes para pessoas com problemas mentais, com questões de saúde mental, vocês vão gostar muito desse anime. Welcome to the NHK é provavelmente um dos piores animes a lidar com questões de saúde mental que eu já vi. Todo o problema emocional e de saúde mental que é representado nesse anime é diminuído a um símbolo, é diminuído a uma questão racional, é diminuído a uma questão simples e explicada e a um símbolo claro
que é poucamente discutido. Assim. A depressão do Sato é diminuída a um símbolo, a questões absurdamente simples e que não dizem absolutamente nada para uma pessoa em depressão. Muitas pessoas vão elogiar, não, o anime está lidando com questões de saúde mental, como o suicídio. O que o anime tem a dizer sobre suicídio? O Welcome to the NHK tem um arco que segue 5 ou 6 pessoas que eles vão para uma ilha. O Sato acaba preso numa ilha com 5 ou 6 pessoas que a ideia deles é curtir um dia e eles vão se matar. Essa é a proposta. Quais são as razões para pessoas se matarem em Welcome to the NHK que eles explicam para vocês? Que as pessoas são egoístas, que eles são absurdos. O anime quer martelar o quanto o suicídio é ilógico, o quanto você é burro por pensar nisso, o quanto não faz nenhum sentido você ter essa mentalidade, você se preocupar com isso, o quanto você é uma pessoa horrível ao pensar em fazer isso. A resolução ao arco do suicídio e a grande tese que o Welcome to the NHK tem para falar desse tema é: as autoridades descobrem o que eles queriam fazer, aí aparece um velho que fala pros personagens a moral da história. Falando, não, vocês são um bando de egoístas, vocês são um bando de jovens estúpidos, vocês não sabem as pessoas que estão prejudicando. Eu ia ter que perder um dia inteiro da minha vida procurando vocês, porque vocês iam se matar, tipo... Sim, culpar a pessoa. Ninguém nunca ouviu esse argumento, que você não se importa com os outros em relação a esse tópico. Ninguém nunca ouviu falar que esse é coisa de jovem lunático e que... pessoas deveriam se envergonhar por pensar nisso. Sim. O Welcome to the NHK tem essa questão de todo o problema de saúde mental que ele traz. Ele quer bater em você e falar que é uma irracionalidade, que você é estúpido por simplesmente agir dessa forma. Como você está agindo de forma irracional, como você está sendo egoísta, como você está prejudicando a sociedade. Sim. Essa é a grande moral do arco da ilha. Absolutamente todo mundo que estava lá tentando suicídio é um egotista que vai prejudicar a sociedade, que não entende como ele, na verdade, acaba prejudicando todo mundo. Você vai ver literalmente essas questões de boomer, assim, um boomer que nunca ouviu falar nada sobre o assunto. É esse o insight que você vai ter sobre esses tópicos se você for assistir Welcome to the NHK. Qual é o grande problema do anime, assim, que o grande trailer do John falou? Sato não consegue sair de sua casa. Sato é um hikikomori. Ele vive e ele mal consegue sair, trabalhar e se relacionar com pessoas. Welcome to the NHK é interessante porque ele literalmente aborda uma solução, assim. Eles trazem uma proposta de solução para esse problema. Eu nunca vi outros trabalhos como eles abordam questões de saúde mental complexas. Eles simplesmente falam, não, a gente tem uma solução, a gente tem algo que soluciona o problema. Tem algo para resolver. Mas Welcome to the NHK traz uma solução para o problema do hikikomori no Japão. Acontece mais de uma vez, é meio que a tese. Por que pessoas são hikikomoris? Qual é a razão? O anime explica por que pessoas são hikikomoris e como resolver o problema. Por que pessoas são hikikomoris? Porque eles são acomodados. Porque eles não precisam sair de casa, porque eles têm tudo garantido. Você é um hikikomori porque você pode ser, porque você não sair de casa, porque você não precisa trabalhar. Essa é a única razão. Porque você pode abusar da sociedade e se manter preso no seu quarto. A ideia do anime é literalmente você está escolhendo ser assim, você está escolhendo de certa forma ser assim, porque você pode, porque você tem condições para isso. É isso. Esse é a grande tese que o Welcome to the NHK tem sobre o problema dos hikikomoris. Você é um hikikomori, você não age de outra forma, você acaba nessa situação porque você pode. Qual é a solução aí? O Welcome to the NHK trabalha nessa perspectiva. Mostra como resolver o problema dos hikikomoris. E acontece mais de uma vez o que eu tô falando. É possível fazer qualquer pessoa sair de casa se você parar de comprar comida pra ela e forçar ela a trabalhar. Se você for forçado a isso, você vai sair de casa e se reintegrar na sociedade. Você só é um hikikomori, você só é alguém que sofre dessas condições mentais, desses problemas, porque você pode. É isso, é esse o grande insight sobre o Shurtins e sobre a solução para esses problemas. É a grande resolução do arco do Sato que resolve o problema da série. O Sato é deixado para passar fome. Ele é deixado para passar fome por 2 dias. Ele é forçado, sai de casa e arruma um emprego. Esse é o grande arco dramático de Welcome to the NHK. Meu, isso é tão problemático. É absurdo. Qual é o insight? O que você ganha com isso?
como você entende as pessoas normais? Não, as pessoas nessa situação de forma melhor. Não, você simplesmente fazer elas saírem de casa, simplesmente forçar elas a isso, as pessoas fazem. Elas são capazes, elas simplesmente não querem, elas não param de ser hikikomoris porque elas podem se manter nesse estilo de vida confortável para elas. É literalmente a tese de Welcome to the NHK. As pessoas vão mudar se elas forem forçadas a isso. Eu vou parar de ser um hikikomori se eu for forçado a isso. Se me tratarem como um cachorro e pararem de me alimentar, eu vou sair de casa para procurar comida. Welcome to the NHK pega a psicologia, pega questões de saúde mental e joga fora. Fala, essas questões não importam. O que importa é a questão externa, é o ambiente. Pessoas são hikikomoris porque elas não são forçadas a fazer outra coisa. O Welcome to the NHK pega, não, a saúde mental, problemas psicológicos, questões emocionais, elas não importam. Como eu disse, assim, John foi lá expor como... Deixa eu ver se eu acho o trecho. Como Welcome to the NHK desafia esse grande problema da sociedade japonesa. Estressante e alienante, racista e culturalmente riquíssimo e fácil. Mas leve a mal, até porque eu realmente não quero que isso ganhe tons xenofóbicos. O Japão é um país culturalmente riquíssimo e fascinante, sim, e as pessoas são educadas e organizadas e a criminalidade é baixa, e isso é ótimo, mas também é uma sociedade extremamente estressante e alienante, racista, machista e homofóbica, e que até hoje não lidou direito com seu legado fascista do passado. Então, ele tá falando sobre os problemas da sociedade japonesa. Welcome to the NHK discorda dos problemas da sociedade japonesa. Ele mostra uma questão bem clara que os problemas não são sociais, assim, porque tem essa questão de a pessoa tem que querer, a pessoa tem que ser forçada a isso. O problema não é a sociedade japonesa, o problema não é que o trabalho é alienante. O problema não é que o Sato tinha insegurança na escola. O problema é que ele podia escolher não estar na escola. O problema é que ele podia simplesmente se fechar. O problema é ele individualmente estar confortável e não precisar sair para buscar comida. Ele não está sendo forçado a isso. O problema não é a realidade. O problema sou eu. É muito... Por isso que eu falo, Welcome to the NHK é a obra mais conformista do universo, assim. O arco do Miyazaki, do Yamazaki, é literalmente... Não, ele é forçado a mudar. Assim, ele tinha esses problemas com rejeição, ele tinha esse medo de mulheres... Ele tinha esse lado mais incapaz de se relacionar com essas pessoas. Não, ele só precisava ser forçado a mudar. A sociedade forçou ele a mudar, ele percebeu que ele não tinha mais problema. E ele estava bem agora. Essa é a questão. A sociedade é sempre o que está certo no Welcome to the NHK. Os indivíduos, os transgressores, aqueles que estão contra, que acham um ambiente muito alienante, que têm dificuldades de se inserir, eles são o problema. Assim como na Ilha do Suicídio. Na Ilha do Suicídio, qual é a mensagem? Não, você é irracional demais, você não se encaixa na sociedade, você enxerga problemas, você não enxerga as questões dos outros. Você é culpado por não conseguir se inserir na sociedade, por não cumprir seu papel, por estar triste, por estar deprimido, por estar tendo problemas de se encaixar. A Welcome to the NHK tem muito uma visão de ódio se você é um hikikomori. Tem uma visão de você é um merda por ser um hikikomori e você que tá fracassando e você precisa ser forçado a sair da sua vida. É como eu disse, assim, você tá certo ao falar que o Sato é um merda porque ele literalmente serve esse propósito de ser um merda, de ser o otaku genérico que fracassa em tudo. A ideia é mostrar porque você é uma pessoa merda, é mostrar porque você fracassa em tudo, é mostrar que é essa pessoa, assim. É um anime sobre por que fãs de anime são horríveis. Essa é uma perspectiva que muitas pessoas não pegam, que a autodepreciação em Welcome to the NHK é literal. O anime é porque fãs de anime são uns merdas, é porque essas pessoas são horríveis. Mas é mais pelo... Eu não sei explicar muito bem o que eu vou falar. É que eu não sei, tem tanto desprezo em relação... Tipo, esse é um anime pra falar mal de fãs de anime, pra mostrar porque fãs de anime são merda, pra mostrar porque esses problemas não importam tanto, porque a sociedade não é tão ruim, porque eles deveriam aceitar, eles deveriam sair. Então, você citou Eva e Pompom. Eu reclamei de comparações no começo do vídeo, mas eu vou ter que trazê-las de novo aqui. Mas vamos por partes, no começo do vídeo, esse vídeo é importante porque ele explica muito bem a questão de Welcome to the NHK. Ele falou, não, Welcome to the NHK é bom porque mostra lados desagradáveis da comunidade otaku, mostra os problemas, mostra o lado negativo que muitos animes não estão dispostos a mostrar.
A questão é que o Welcome to the NHK só faz isso. A única coisa que o Welcome to the NHK faz é mostrar a realidade desagradável, mostrar os personagens como fracassados, mostrar como eles são burros, como eles não têm razão pra agir assim, como é ridículo os problemas deles. É autodepreciação atrás de autodepreciação. É mostrar como esses caras são uns merdas, mas não tem nenhum entendimento aqui. Não tem nenhuma justificação, não tem nenhuma tentativa de entender os sentimentos. O que uma pessoa com depressão passa, o que alguém que não consegue sair de casa passa, qual é a realidade dele, o que ele sente com isso. O Welcome to the NHK traz esse lado desagradável, mas é só desagradável. Não é psicologicamente complexo, não é emocionalmente dramático. É só desagradável. Evangelion é uma comparação muito boa porque os personagens são merdas em Evangelion, eles são péssimas pessoas, mas o anime tem muito amor por eles. Ele tem muita boa vontade com eles, ele tenta entender, mostrar os personagens, os lados deles, as emoções, porque eles pensam assim, justificar, demonstrar. Quando o Shinji literalmente destrói o mundo em End of Evangelion, você não acredita que ele está certo, mas você entende emocionalmente, você sente a dor dele, você acredita no que ele está passando, e você consegue dramaticamente entender a dor, o lado sombrio e as emoções conflitantes dos momentos deles. A mesma coisa com a Asuka, a mesma coisa com a Misato. No Welcome to the NHK só tem o desagradável, não tem nada da compreensão, não tem nada das emoções, não tem nada do conflito, não tem nada de você entender esses personagens como seres humanos horríveis e você tentar olhar o melhor neles. Só tem eles sendo desagradáveis, só tem eles sendo horríveis, só tem... Eu acho isso torturante pra mim. Eu não consigo empatizar com esses personagens, porque o autor não quer que você empatize, ele quer que você enxergue os personagens como os merdas, ele quer que você odeie essas pessoas, ele quer que você não entenda, ou que não veja eles como corretos, e não entre no drama, nas dificuldades que eles estão passando, porque... Eu estou falando disso, mas o autor é um hikikomori, assim. Eu entendo que ele enxerga com muita dor e com muito autodesprezo as pessoas que passam por essa situação. Por isso, pra mim, Welcome to the NHK é um trabalho que tem muito desprezo pelas pessoas, que olha muito negativamente pra elas, que não tenta entender o drama das pessoas. Por isso que eu digo, esse é um anime pra falar muito mal das pessoas que estão passando por essas situações e mostrar que o drama deles é ridículo. É por isso que eu tenho problema quando o pessoal faz vídeo, não, como eu me identifico com o Welcome to the NHK, como eu gostei do Sato, como eu me vi nas situações, porque o anime está te depreciando, está te mostrando como um merda e não está tentando entender seus sentimentos, não está mostrando por que você agiu assim, não está levando seriamente essas situações, ele só quer que você sinta desagradável, que você sinta merda, que você sinta envergonhado por ser esse tipo de pessoa, assim. É uma visão muito negativa de todos esses fenômenos. O anime odeia hikikomoris, o anime claramente mostra nenhuma simpatia em relação a eles, então... Eu não sei se eu tô fazendo sentido, porque isso é algo muito pessoal pra mim, porque já passei por muitas das questões que eu tô falando, então... Welcome to the NHK ter essa perspectiva em relação a problemas mentais, em relação à dificuldade das pessoas, em relação ao que eles passam, Eu gosto de falar que eu não julgo absolutamente nenhum autor pelo tópico dele, assim. Ele quis fazer uma história sobre... Ok, pega o autor de Welcome to the NHK. Ele quis fazer uma história sobre por que problemas mentais eram uma frescura, por que isso não era nada demais, por que dava pra simplesmente superar. Ele quis fazer uma história de boomerzão, e essa era a proposta dele. Eu gosto de falar que... Eu não desrespeito nenhum autor meramente pela proposta dele. Ele podia literalmente estar tentando fazer isso, mas eu tenho que aceitar a proposta do autor e não julgar a partir dos meus valores. Eu não posso trazer muito a minha moral, não posso trazer o que eu acho certo como errado. Eu tenho que confiar na proposta do autor quando eu tô julgando ou avaliando a história dele, mas... Quando o NHK é um negócio que eu não consigo. É difícil pra mim avaliar neutramente o Welcome to the NHK, separar o que eu sinto, a experiência minha, a forma como ele retrata essas questões, porque é algo muito pessoal pra mim, é algo que... É algo muito pessoal pra mim, mas eu até aceitaria se eu achasse, não, ok, é positiva a mensagem dele, é positiva a forma como ele tá retratando essas questões, assim, pras pessoas. Mas eu não acho que é positivo para as pessoas.
Eu não acho que as pessoas, quando elas estão no estado Hikikomori, elas precisam ouvir, não, você é um merda, olha como você é estúpido, olha como você é egoísta. Elas não precisam ser culpadas. Elas não precisam ouvir que elas são horríveis, elas não precisam dessa autodepreciação. Elas vivem nisso, elas sempre se autodepreciam, elas se acham merdas. Elas vivem nessa autoculpa, elas vivem sempre pensando e martelando essas questões na cabeça delas. Elas acham difícil sair, elas sentem essa culpa, mas ao mesmo tempo elas não conseguem superar isso, trabalhar isso de outra forma, porque elas se sentem não merecedoras, elas se sentem que não vale a pena trabalhar nas mesmas, por isso elas não saem de casa. Muita gente vive nessa culpa, vive nesse ódio em relação a si mesmo. Qual é o valor de falar pra elas, não, você é o problema, você deveria estar sendo forçado por inanição? Qual é o valor de autodepreciar, falar mal delas, mostrar, não, você é o problema, você é péssimo? Sim, eu acho que é um ciclo destrutivo, porque essa culpa se autoalimenta. Você se sente culpado, você deixa de fazer as coisas, você não consegue ter uma performance boa no trabalho, você não consegue cumprir com as suas obrigações, você falha com muito do que esperavam de você, aí você sente mais culpa, você se sente mais fracassado, você se sente menos merecedor. Você sente que tem algo de errado com você. E nisso você fracassa de novo. Você se sente menos motivado. Você se sente ainda pior. Culpa e você se auto-odiar é um processo que retroalimenta essas tendências mentais. Mas o Welcome to the NHK literalmente quer te fazer sentir culpa. Quer te fazer sentir culpado. Quer depreciar e falar mal dessa situação. Porque é um trabalho com muito ódio. É um trabalho com muito ódio depreciativo a pessoas que passam por essas circunstâncias. Por isso, eu não acho que ele tem uma boa mensagem. Eu não acho que essa é uma mensagem terapêutica. Eu não vejo porque pessoas acham catártico. Nossa, o Sato venceu os problemas mentais dele porque ele foi forçado por falta de comida. Você sentiu catarse por causa disso? Você sentiu que o autor respondeu suas emoções, respondeu o que você achava? Não, assim... O autor não responde, ele traz essas emoções, ele traz o estado, ele traz essas questões sérias, mas ele não leva elas a sério, ele não consegue olhá-las de uma outra forma, além de com muita depreciação. Ok, foi bem longo esse monólogo, então vamos ver o final do vídeo. O Sato é que ele não sabia nem o que ele tinha que fazer todos os dias. Talvez ele devesse virar youtuber. Mas enfim, NHK é como uma versão japonesa de Clube da Luta. Uma sátira ácida, rebelde e irreverente sobre pessoas que, por mais que pareçam normais, são profundamente quebradas. Isso porque elas são normais. Porque a sociedade está quebrada. E nós vivemos nela como palhaços. Basicamente nada, então. Assim, eu quis pegar esse vídeo mais porque se identificar com o Sato, eu deveria ter elaborado isso melhor durante o vídeo, mas essa questão de você ter esse enfoque depreciativo, muitas pessoas valorizam o Welcome to the NHK meramente porque olha negativamente, retrata negativamente fãs de anime, fala mal de fãs de anime, mostra que eles são fracassados, mostra que eles são pessoas ruins. Como eu disse antes, assim, ele falou, tem um monte de fãs de anime que idealizam animes, que ignoram os lados tóxicos da fanbase. Eu não conheço essas pessoas que ignoram o lado tóxico. Isso é super discutido. Fãs de anime são irônicos, vivem falando que são fracassados, que são perdedores, que anime é uma merda, que o Japão é horrível e que você não seria nada no Japão, assim. As pessoas vivem retratando esse lado negativo, assim. Não é particularmente diferente de qualquer crítica da vida moderna, assim, que simplesmente retrata lados desconfortáveis dela. Eu não vejo grande mérito em Welcome to the NHK meramente ir para questões desagradáveis, retratar elas, demonstrar essas questões. Então, ficou muito... Ok, você criou um anime que retrata o pessimismo médio de um fã de anime. Ok, assim, é algo que existe. E eu acho engraçado porque pessoas se identificam também. Elas não gostam de falar, mas elas se identificam precisamente porque fãs de anime são merdas, assim. Isso é algo que eu nunca vi articulado, mas... Porque os fãs de animes, eles são extremamente negativos em relação à fanbase, porque eles não acham legal ser fã de anime, porque eles acham que é meio merda, e eles acreditam muito nessa questão de fanbase tóxica e de fracassados sendo fãs de animes. Eles se identificam com a retratação
de Welcome to the NHK, porque é literalmente o que eles acreditam que é ser fã de anime, assim. Welcome to the NHK basicamente tá mostrando esses estereótipos, então... Parabéns! Eu não sei se eu tenho algo mais a falar, assim... Eu gosto dessa review porque tudo nela se conecta. Ao falar, fãs de anime ignoram lados negativos, eles são weebos, eles idolatram o Japão. Isso é o que leva ele a gostar do Welcome to the NHK, porque só mostra o outro lado. Porque fãs de anime só tem... eu gosto como tudo se conecta nesse sentido. Fãs de anime só idealizam, só mostram cute girls, não mostram conflitos, não mostram lados negativos do Japão e da fanbase. Isso leva ele a enaltecer Welcome to the NHK, porque Welcome to the NHK é só lado negativo, coisa merda, coisa cringe que fãs de animes fazem o tempo todo. Eu não acho que existe particular valor em simplesmente escolher questões negativas, a gente mostrar questões desagradáveis, assim. Essa é só uma escolha de material. O autor simplesmente está escolhendo o material que ele quer retratar. Se ele quer retratar uma realidade idealizada de cute girls, ou se ele quer retratar pessoas merdas vivendo numa realidade ruim e depreciar absolutamente tudo sobre elas. Isso é a escolha de material do autor. Eu não dou nenhum julgamento de valor ou mérito por isso. Mas muitas pessoas enxergam o mérito em Welcome to the NHK meramente por ser negativo, por mostrar de uma forma ruim fãs de anime. Eu não acho que simplesmente mostrar fãs de anime de uma forma negativa isso ganha alguma coisa, isso muda absolutamente qualquer coisa, ou te permite fazer qualquer julgamento sobre o material. Mas eu acho que é isso, assim. Eu estou 1h30 falando de um vídeo de 10 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, assim. Welcome to the NHK é um anime que eu tinha muita coisa pra falar, que eu tenho problema há anos com ele. Então, eu tenho questões há muito tempo que eu tinha sobre ele que eu queria elaborar. Então, esse vídeo do John foi uma boa desculpa pra isso. Queria ressaltar, assim, que eu não tenho nada contra o John. Não queria falar nada pessoal dele, tipo, se ele achou o Welcome to the NHK legal, se ele se identificou, se ele se sentiu representado pelos personagens. Eu não tenho nenhum problema com isso, assim. Eu tô mais explicando porque eu não consigo me identificar, porque eu tenho essa layer de autodepreciação e ironia que me separa dos personagens, me leva a pensar tudo que acontece de uma forma bem negativa. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigado por assistirem.